Fala galera, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre a última agenda da Guerra das Revelações, essa série de vídeos que a gente está trazendo aqui no canal. Se você não assistiu os vídeos anteriores, é preciso que você assista para poder entender o que a gente vai falar aqui. Eu vou deixar o link na descrição da playlist completa, vai lá e confere e bora para o último vídeo dessa série. Bom galera, então nesse último vídeo a gente vai tratar sobre agenda de revelação total. Nos outros a gente já falou de diversas agendas de revelação parcial, lenta e controlada. Agora a gente vai para a primeira e última agenda de revelação total que a gente vai estar tratando aqui nessa série. Então, o que é a agenda de revelação total? Diferente das agendas anteriores, as pessoas que têm essa agenda de revelação total são a favor da liberação de toda a informação relacionada à existência de vida extraterrestre, da relação que a humanidade já tem com eles, do comércio, da ciência, da parte militar também, de todas as questões relacionadas aos programas espaciais secretos, tudo isso, como eu expliquei melhor no primeiro vídeo da série, todas essas relações e tudo mais, e todas as curas das doenças que já existem, etc. As pessoas que advogam por essa agenda de revelação total defendem que isso tudo deveria ser liberado totalmente e para todos os países ao mesmo tempo, completamente, e não de maneira lenta e selecionada, Teria que ser tudo de uma vez só, sem diferenciação, de países, de povos, de culturas, etc. E aí cada um desses países, cada uma dessas pessoas lidaria com essa situação do seu jeito. Então é basicamente isso, mas conforme a gente for conversando aqui no vídeo, vocês vão entender melhor os detalhes sobre essa questão. Mas quem que defende, então, a agenda de revelação total? Primeiro, para eu explicar para vocês quem é, na verdade o que é, eu preciso diferenciar algumas nomenclaturas que a gente está usando aqui nesses vídeos, tá? A agenda de revelação total, ela é defendida, e proposta e representada também pelo que a gente chama de aliança espacial. O que é essa aliança espacial? Como eu expliquei para vocês, o nosso planeta é comandado e administrado pelo governo oculto da Terra, A gente chama assim, de maneira genérica, como governo oculto da Terra. E tem um outro nome que eu dou para eles, que é o crime organizado global, tá? Eu acho que é mais direto, E mais explícito esse nome. Então até aqui tudo bem, crime organizado global e governo oculto da Terra é a mesma coisa. O sindicato aí do crime que comanda a Terra, E está na Terra. E dentro desse crime organizado global, ou governo oculto da Terra, tem algumas facções que estão competindo entre elas para tomar o comando de todo desse controle, ali dentro desse sistema deles. Então são como famílias, facções, guerreando umas com as outras para ver quem que vai tomar o trono desse comando, desse governo oculto, a partir dessa nova era daqui para frente. E essas facções concorrentes a gente chama de aliança, também. Só que essa aliança aqui nesse caso seria a aliança terrena. Tá? Essas facções concorrentes ao governo oculto tradicional da Terra seriam chamadas ali então de aliança terrena. Agora, quando a gente parte para a aliança espacial, o que eles são? Eles são a contraparte de um nível maior acima do governo oculto da Terra, que é o crime organizado interplanetário. Então tem o crime organizado global e acima deles tem o crime organizado interplanetário, como eu costumo chamar aqui. Tá? Então, porque eles são exatamente um crime organizado, igual ao governo oculto da Terra, só que eles atuam em diversos planetas, luas, etc. Eles viajam através do espaço e utilizam aí todo o espaço do nosso sistema solar inteiro e além. Eles não estão confinados apenas aqui na Terra, como o governo oculto da Terra. Então existe esse crime organizado interplanetário, que é composto basicamente pelos programas espaciais secretos, e todas as coisas que eles fazem e tudo mais, as relações que eles têm com os grupos extraterrestres, etc. Esse crime organizado interplanetário, pequenos grupos, conforme o tempo foi se passando, da Segunda Guerra Mundial até hoje, pequenos grupos foram se tornando dissidentes e se desprendendo desse crime organizado interplanetário e atuando contra ele, por não concordar com as suas práticas, ou simplesmente por não querer mais ser parte dessa agenda do crime organizado interplanetário e tudo mais. Então, com o tempo foram surgindo pequenos grupos no espaço, tá, gente? Tudo isso, crime organizado interplanetário e aliança espacial, tudo isso é fora da Terra já.
tá? Aqui na Terra eles não têm muito acesso, assim, diretamente, eles não estão tão preocupados, assim, porque aqui na Terra as coisas para eles já estão bem controladas, independente da facção que ganha aqui, para eles tanto faz, né? Lá no crime organizado interplanetário eles não se importam muito. É lógico que eles têm as preferências deles, de que algumas facções aqui na Terra se mantenham no controle ou outras assumam seu lugar, tanto faz. Mas, para eles, independente de quem se sobressair aqui na Terra, para o crime organizado interplanetário, para eles, eles conseguem continuar administrando tudo isso, mesmo que eles tenham que modificar algumas coisinhas, detalhes, tá? Então, o crime organizado interplanetário tem, como sua contraparte, pequenos grupos dissidentes que a gente chama eles, de uma forma geral, assim, genérica, de aliança espacial, tá? Que são contra o crime organizado interplanetário. Só que essa aliança espacial também, eles não são um grupo gigante, todo organizado, né, que luta contra o crime organizado interplanetário, como se fosse uma guerra nas estrelas, literalmente, tá? Essa aliança espacial são, como eu disse, pequenos grupos independentes, e como eles têm praticamente uma mesma agenda, né, que é contra o crime organizado interplanetário, então eles acabam cooperando bastante uns com os outros, mas cada um tem os seus objetivos e os seus motivos por terem se tornado dissidentes, tá? Então, mas eles acabam atuando juntos como uma aliança mesmo, né? Uma aliança estratégica contra o crime organizado interplanetário, tá? Então, é um pouco diferente a aliança espacial da aliança terrena, né? Porque, como eu falei para vocês, a aliança terrena são simplesmente facções diferentes ali querendo tomar o controle para fazer as coisas continuarem, mas de um jeito um pouco diferente do governo oculto tradicional. Já os grupos da aliança espacial, né, contra o crime organizado interplanetário, esses pequenos grupos, eles também, cada um tem uma agenda e um motivo de ter se tornado dissidente, mas um link que une eles, né, o principal, é porque eles são contra as questões de crimes contra a humanidade que o crime organizado interplanetário faz, né, nas suas operações e negócios, etc. Então, por exemplo, né, o tráfico humano é um dos pontos principais desses pequenos grupos da Aliança Espacial terem se tornado dissidentes, né? É um motivo que geralmente está ligado a todos eles, porque eles não concordam, né? Ou eles são obrigados, né, a obedecer ao crime organizado interplanetário porque serviram nos programas espaciais secretos por um tempo, até o momento que eles não conseguem mais mesmo e conseguem, de alguma forma, se tornar dissidentes, né? Sair dali daquele sistema. O que não é muito fácil, tá, gente? Esses pequenos grupos dissidentes da Aliança Espacial, eles são bem raros, porque não é fácil e não é nem difícil, na verdade é bem difícil você conseguir sair do sistema do crime organizado interplanetário, tá? Mas enfim, existem esses pequenos grupos e eles lutam ali basicamente para coisas mais macro relacionadas à Terra e não questões dentro dos países aqui da Terra, coisas relacionadas à política. Essas coisas mais terra a terra eles não mexem muito, porque não é o foco deles, eles estão lidando com coisas maiores que isso, tá? Então a Aliança Espacial, ela tem ali um pouquinho mais de verdadeira luta pela humanidade do que a Aliança Terrena, tá? Um pouquinho mais, também não é, nossa, os salvadores, os heróis, guerreiros que estão lutando pelo sistema solar, tá? Não é bem isso. Eles também sim, têm as suas agendas, né? Mas as agendas da Aliança Espacial são mais benéficas para a Terra do que as próprias agendas da Aliança Terrena, tá? Que é mais politicagem ali, né? Já a Aliança Espacial não, eles têm esses objetivos e esses objetivos acabam beneficiando mais a humanidade, mesmo que isso não seja o objetivo principal deles. Acaba sendo um objetivo secundário, né? Importante também, mas não é o principal. Então não são heróis salvadores também. Como eu disse, as ações e as agendas deles acabam sendo mais benéficas para a humanidade. Apenas isso. E esses pequenos grupos dissidentes que formam o que a gente chama genericamente de Aliança Espacial, o Corey Goode ele chama de Aliança do Programa Espacial Secreto, né? Eu prefiro chamar de Aliança Espacial, para que as pessoas não confundam a Aliança Espacial com o próprio Programa Espacial Secreto, porque eles são antagonistas. Então eu prefiro chamar de Aliança Espacial. Esses pequenos grupos, eles são compostos de humanos, tá? Não extraterrestres, eles são compostos de humanos da Terra ou que já nascem em colônias espaciais em outros planetas e luas, ou na própria Lua também, mas são humanos, físicos como a gente, como eu e você, tá? Que serviram nos programas espaciais secretos, nesses projetos ocultos, né? Espaciais, militares, comerciais, científicos, etc. Então, essas pessoas serviram nesses programas e
saíram deles depois, né? Conseguiram sair, se tornaram dissidentes. Então são humanos como nós, tá? Então é interessante que a gente não confunda a aliança terrena com a aliança espacial. A gente entenda o nível da batalha que a gente está falando aqui quando a gente se refere a um ou a outro, tá? Então nas outras agendas, eu falei todas as vezes para vocês sobre a aliança terrena. Há diversas facções da aliança terrena contra o governo oculto tradicional, até aqui. Agora neste vídeo, nesta agenda de revelação total, ela já é defendida pela aliança espacial somente. Aqui na Terra, dentro das facções do governo oculto, tanto tradicional quanto as da aliança terrena, nenhum defende a revelação total, tá bom? Então quando a gente fala de revelação total, a gente está falando de aliança espacial. Não confundam também a aliança espacial com federações galácticas, aí, que a gente ouve muita desinformação na internet, grupos que têm relações com extraterrestres angélicos e bonzinhos e... Não, tá? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de agendas militares, políticas, de mercado mesmo, né? Financeiras, econômicas, e de grupos combatendo contra outros grupos, todos humanos, tá? Então não tem nada a ver com extraterrestres, do bem ou do mal, até nesse nível que eu estou falando aqui para vocês, tá? Essas coisas relacionadas com extraterrestres atuando mais diretamente nessas questões é um assunto mais avançado, mas que a gente não vai tratar aqui nessa série específica, mas é um assunto que eu peço que vocês tenham cuidado, tá? Porque existe muita desinformação na internet sobre todos esses assuntos, de Federação Galáctica, né? Essas coisas aí. Então, tenham muito cuidado com isso daí, tá? Eu não estou falando disso aqui neste vídeo, tá? Não confundam as coisas. Então, para esse pessoal da Aliança Espacial, qual o conhecimento que eles têm sobre extraterrestres, né? Eles têm um vasto conhecimento, porque eles lidam diretamente com extraterrestres em negociações, durante o tempo que eles serviram nos programas espaciais secretos, então, nas missões militares que eles faziam, etc, né? Então, eles já tinham um contato físico direto, como, por exemplo, conversar, ter contato, né? Ter esse contato próximo com diversos tipos de extraterrestres. Então eles conhecem diversos grupos e diversas formas de extraterrestres e suas diversas agendas. Então para a Aliança Espacial eles já têm esse diferencial, né, da Aliança Terrena, que é a experiência direta com extraterrestres no dia a dia, né, que eles já tiveram quando serviam os programas espaciais secretos. Então eles levam essa experiência, né, para o campo de batalha, e eles sabem que quando eles estão lidando com extraterrestres, eles não estão lidando com extraterrestres que são todos do bem, que vêm para nos ajudar, e nem que são todos extraterrestres malignos, e demônios que vêm para nos enganar e nos escravizar, né? Eles sabem que isso não é algo a ser generalizado, né? Porque eles conhecem esses extraterrestres, diversos grupos, eles sabem que existem grupos um pouco mais positivos, outros mais negativos, né? E eles têm que saber lidar com essas questões, da mesma forma que acontece aqui na Terra. Então, eles sabem dessa variedade de caráter dos extraterrestres e a variedade de formas também, e sabem lidar muito melhor com essas questões do que a Aliança Terrena, que na Terra que não tem muito contato com esses seres, tá? E para essa agenda, né, como eles são a favor da revelação total, eles consideram que a humanidade ela tem que ter o próprio discernimento para saber lidar e identificar futuramente, né, quando a humanidade estiver tendo relações abertas, explícitas com grupos extraterrestres. Esse pessoal da Aliança Espacial acha que a humanidade tem a capacidade sim de saber distinguir quais grupos são bons de se relacionar, né, para ter negócios ou não, tá? Quais grupos têm uma ética mais parecida com a nossa ou não. Então, a Aliança Espacial ela defende a revelação total também nesse sentido, de que a humanidade tem a capacidade de distinguir esses grupos extraterrestres. Então, eles não precisam ficar falando que todos são do bem ou todos são do mal, né, para poder atingir a agenda deles. Eles preferem que realmente a humanidade entenda que existem diversos tipos de extraterrestres. O pessoal dessa agenda da Aliança Espacial, essa revelação da verdade que ocorreria, né, tudo de uma vez e para o mundo inteiro, isso representa meio que uma libertação da humanidade, só que por si mesma, tá? Para que a humanidade por si mesma, sabendo da verdade, a partir daí a própria humanidade decida o que fazer a seguir, tá? Ou segue por um caminho de revoltas e de protestos e tudo mais, ou segue por um caminho de aceitação e buscar transcender essas questões e pensar daqui para frente e utilizar tudo isso que era mantido em segredo, agora de uma forma explícita,
para o bem da própria humanidade, né, e não querer destruir tudo com guerras e conflitos, né, e revoltas. Então, a diferença da aliança espacial para outros grupos é que a aliança espacial, nesse sentido, ela tem a plena certeza de que a humanidade ela sabe se virar. Ela pode receber esse impacto dessa revelação total, que a humanidade, logicamente, vai passar por um período de dificuldades, né, para aceitar essa situação, mas que ela vai conseguir superar isso e lidar com isso e conseguir ter uma sociedade mais estruturada, até inclusive utilizando toda essa infraestrutura que já foi construída pelos programas espaciais secretos. Então eu considero essa agenda uma agenda mais positiva para a humanidade no geral, tá? Porém, ela é mais caoticamente assim, disruptiva, né? Ela seria um choque muito grande para a humanidade como um todo, em todas as áreas, não só na religião, tá? Mas em todas as áreas da história, arqueologia, antropologia, na ciência, na sociologia, na política, na filosofia, tá? Em todas as áreas da humanidade. Seria um choque muito grande a humanidade saber de toda essa realidade de uma vez, mas essa agenda, quem defende ela, a Aliança Espacial, e eu também que defendo essa agenda, por isso o nome do canal, Full Disclosure, né, revelação total, a gente defende que a humanidade ela vai passar por esse período difícil, mas vai saber lidar com isso de uma forma ou de outra. Tá? Alguns grupos vão saber lidar com isso e vão se sobressair depois, né, disso tudo, e alguns grupos não vão saber lidar com isso, né, não vão querer lidar com isso de uma forma muito boa e vão acabar ficando para trás. Tá? Quem não souber lidar com essa situação não vai conseguir caminhar a partir dali para frente. Agora, quem souber lidar com essa situação, desse choque da revelação total, eu acredito que vai sair na frente nesse mundo pós-revelação total, né? Se acontecer um dia. Então, como que é a revelação total, né? O que revelar numa revelação total, completa mesmo? Seria essa agenda, esse pessoal, eles pretendem revelar todos os crimes, tá? Do crime organizado interplanetário inteiro, tá? De todo o crime organizado interplanetário, né? Revelar todos os crimes contra a humanidade que eles já cometeram, né? Incluindo os crimes também do governo oculto da Terra, que é submisso ao crime organizado interplanetário, tá? Por exemplo, o tráfico humano, todas as tecnologias que já existem, as curas de todas as doenças, as tecnologias super avançadas que eles já têm, né? Que poderia ser utilizado para diversas coisas na Terra, para resolver problemas da Terra. Por exemplo, rios que são infectados, né, que são sujos aqui no planeta, poderiam ser limpos em menos de um dia, tá? Rios enormes, né? O oceano inteiro, todos os oceanos inteiros poderiam ser limpos de um dia para o outro com as tecnologias que eles têm. Então esse é só um exemplo, né? A atmosfera da Terra poderia ser limpa, né, purificada. Enfim, tem diversas coisas que iriam mudar drasticamente a forma que a sociedade funciona para muito melhor, né? Se fossem aplicadas para essas coisas boas, né? E não para controle da humanidade. Então, nessa agenda, eles pretendem revelar tudo isso e a energia livre gratuita também, energia livre total e gratuita para todas as pessoas, como eu já falei, todas as curas de todas as doenças, né? Toda a manipulação que a humanidade já sofreu historicamente, porque eles têm acesso a tecnologias avançadas. Então eles têm métodos de investigar a história da humanidade muito mais específicos, muito mais precisos, né? Então eles têm uma história da humanidade assim registrada, só que só para eles, que eles sabem o que aconteceu aqui na Terra há milhões de anos atrás, há centenas de milhares de anos atrás, né? Com muito mais precisão do que a ciência e a antropologia, a arqueologia e a história que a gente tem publicamente aberta na humanidade, tá? Então eles já têm acesso a tudo isso, então isso também seria revelado para as pessoas, todas as manipulações que a humanidade já sofreu, né? Revelar em si toda a história da humanidade, uma cronologia muito mais precisa do que as teorias que a gente tem hoje em dia, né? As teorias oficiais. Ou seja, né? Revelação total mesmo, tudo isso, sei lá, numa mesma semana, no mesmo dia talvez, tudo isso liberado para todos os países da Terra ao mesmo tempo. Tá? Justamente até também para não favorecer nenhum povo, nenhuma cultura, nenhum país específico. E sim, liberar isso para toda a humanidade de uma vez só, né, aqui na Terra. E também nas colônias espaciais que a humanidade já tem, em Marte, na Lua, em Ceres, em outros locais, tá? No nosso sistema solar e fora dele também, né? Então revelar tudo isso para eles também, porque em muitos desses lugares, não todos, mas muitas dessas bases e
colônias que a humanidade já tem em outros locais, para eles foi dito, né, eles já crescem com a história de que a humanidade na Terra e a Terra em si foi destruída, está despopulada, né? Não tem população aqui, a Terra é um local onde não dá para se viver mais, talvez não dá para respirar a atmosfera aqui, ou em algumas outras colônias, para eles é dito que aqui na Terra a situação é deplorável, assim, é tudo antigo, tudo já destruído, porque a humanidade não consegue se recuperar, devido a muitas guerras, muita destruição, né? Por exemplo, é como se fosse a situação do Haiti, por exemplo, só que no planeta inteiro, né? Então eles têm essas histórias que são contadas a eles desde sempre. Então, para muitas dessas colônias, eles nem sequer têm essa vontade de lutar pela Terra, pela liberdade da Terra, porque eles nem sabem que a Terra ainda está funcionando, digamos assim, né? Então, eles vivem completamente isolados nessas colônias. E como eu disse, para algumas, eles acham até que a Terra já está completamente sem nenhuma sociedade, sem nenhuma humanidade aqui, que até é impossível vir para cá, tá? Então, toda essa revelação total seria feita, inclusive, para esses povos humanos que estão fora da Terra, em suas colônias e bases militares, tá? Então, gente, essa revelação total, ela seria, como eu expliquei para vocês, como um remédio amargo, né? Quando a gente está doente, vai lá e toma um remédio amargo, né? Só que esse remédio amargo seria necessário para a gente curar a fonte, né, dessa ferida, dessa doença, né, que prejudica toda a sociedade humana, e tanto no planeta como fora. Então, por mais caoticamente disruptiva que fosse, seria um remédio amargo, mas que faria muito bem para a humanidade toda. Porém, essa agenda, e hoje eu entendo isso, né, de alguns anos para cá eu passei a entender isso melhor. Essa é uma agenda que, apesar de ser extremamente boa, assim, né, muito da hora, fala, caraca, então vamos revelar tudo mesmo, né? Apesar de ser muito boa, que seria muito benéfica para a sociedade humana como um todo, essa agenda ela é extremamente também idealista, né? Ela é muito utópica, né? Muito positivista, muito esperançosa, né? Porque ela é muito difícil de ser feita, né? Porque se pudesse ser feita já teria sido feito. Então mesmo esses grupos da Aliança Espacial que estão lutando por essa agenda de revelação total, mesmo assim eles têm diversas questões que impedem que eles simplesmente apareçam aqui e digam para todos o que está acontecendo fora da Terra. Então não é simples, né, como parece. E também essa agenda de revelação total ela vai contra a própria cocriação da própria humanidade em si. Tá? Por mais estranho que pareça dizer isso, mas a própria humanidade em si ela não cocria essa liberdade total. Tá? Uma grande parcela da humanidade, tanto por manipulação das elites, né, desses programas espaciais secretos e do governo oculto da Terra, tanto por manipulação deles, como pela própria decisão das próprias pessoas, né, é uma corresponsabilidade de 50% a 50%, não é cocriado essa liberdade da humanidade, tá? Então, a gente pode tratar sobre isso melhor em outros vídeos, mas é basicamente isso que acontece. A gente imagina que todo mundo gostaria de se ver livre do governo oculto e dos programas espaciais secretos, né, do crime organizado interplanetário, de todas essas questões de elites que nos controlam, mas nem todo mundo gostaria disso, dessa liberdade. Inclusive, atualmente, a maioria da humanidade prefere que tudo isso exista mesmo, em segredo, e deixa lá do jeito que está mesmo, porque a humanidade, a grande parte dela, não quer lidar com essas questões. Eles só querem trabalhar ali no seu dia a dia, pegar o seu salário e ter uma vida em paz e beleza, e dormir, comer, no outro dia é a mesma coisa, né? Eles só querem ficar tranquilos, eles não querem ter toda essa questão de mexer com tudo isso. Tá? Muitas pessoas não se importam com essas questões, e até por isso que isso tudo é muito pouco falado, tá? Até hoje. É lógico que existe também a minoria que somos eu e você, que estamos aqui, né, estudando esses assuntos. Então, que a gente gostaria de ver essas mudanças implementadas, de tudo isso que fosse revelado, né? Mas a gente ainda é uma minoria muito pequena na humanidade que sequer sabe sobre esse assunto, né? E a outra grande maioria não sequer busca saber desse assunto, né? Então fica difícil para fazer alguma coisa quando a própria humanidade não quer se libertar. Então por isso que essa é uma agenda extremamente idealista, utópica, mas que é algo a ser perseguido. É mesmo que a gente saiba que talvez a gente nunca consiga ter essa revelação total, e que talvez essas coisas sejam reveladas realmente apenas de forma lenta, parcial e controlada durante muitos anos,
Mesmo assim, acho que a gente tem que lutar por isso e querer, né, ter esse norte, né, de buscar isso, mesmo que não vá acontecer, tá? Porque eu me recuso a, a ser a favor de uma revelação parcial, que eu acho que seria contra os meus próprios princípios em relação à humanidade, tá? Essa agenda ela é completamente desconhecida e totalmente ignorada pela mídia mainstream, tá? Porque é algo totalmente complexo e que para você começar a entender sobre programas espaciais secretos e tudo mais, você precisa de um estudo longo e complexo, né, de uma pesquisa mais aprofundada, e muitas pessoas às vezes nem têm tempo para isso. Então muitas pessoas não sabem dessas questões e não se interessam por isso, muito menos a mídia, tá? Para eles, se eles ouvem falar sobre essas questões, para eles é tudo maluquice, né? Eles pegam somente os exemplos das desinformações que existem na internet para exemplificar todo esse assunto e acabam ridicularizando e pronto, não fala mais disso, né? Para eles nem é algo a ser levado a sério. E essa agenda, né, a Aliança Espacial, eles não derrotaram ainda o crime organizado interplanetário, tá? E nem o governo oculto da Terra. Eles não derrotaram eles assim 100% ainda, mas a Aliança Espacial ela vai ficando mais forte conforme o tempo vai se passando, só que lentamente, né, aos poucos. Eles vão tendo pequenas vitórias ali contra o crime organizado interplanetário e a partir disso vão se tornando um pouquinho mais fortes a cada dia. Mas ainda não derrotaram completamente o crime organizado interplanetário, aliás, estão bem longe disso. Então qualquer pessoa que diga para vocês que não, já a situação já está toda resolvida e que já estão sendo feitos diversos planos a favor da humanidade, o governo oculto já desistiu das suas agendas e agora vai se juntar a membros da aliança, sabe, todas essas questões. Muito cuidado com tudo isso, tá? Porque o crime organizado interplanetário ele continua muito firme, muito forte, tá? Infelizmente, mas continua, né? A gente tem que lidar com a realidade, não com alimentação de falsas esperanças aqui, só pra gente poder fazer um vídeo positivo e legalzinho, né? De gratidão e luz, e namastê. Então, a gente tem que lidar com a realidade quando a gente trata desses assuntos, e a realidade é que esse crime organizado interplanetário continua muito forte, tá? E a Aliança Espacial e outros grupos também que lutam contra isso, eles estão cada vez mais fortes, né? Só que isso é a passos lentos, né? Então vamos com calma nisso daí. Ainda vai demorar muito para a gente ter qualquer sucesso nesse sentido da Aliança Espacial conseguir, de fato, se sobressair ao crime organizado interplanetário, né? Com uma grande diferença de poder. Isso vai demorar um tempo ainda. Mas por enquanto a gente vai lidando com essa situação do jeito que ela está e lidando com a realidade, tá? Sem ficar criando mentiras e contando histórias aí para vocês, tá bom? Então cuidado com essas desinformações que estão sendo propagadas pela internet. Essa agenda da Aliança Espacial, qual que é a relação deles, né, com o pessoal da agenda anterior, principalmente, da Aliança Terrena, seria o pessoal ali mais relacionado à Operação Q. Né? A Aliança Espacial tem uma certa relação com esse grupo, porém ela é bem, assim, de leve, sabe? Ela é bem pouco, assim. Então não é nada direto, nada assim, eles estão lutando juntos, não, tá? O grupo da Operação Q, ele é independente, e o grupo os pequenos grupos, né, da Aliança Espacial também são, cada um está lutando as suas batalhas, né? Então, mas existe uma certa relação que a Aliança Espacial ela é mais a favor dentre essas agendas da Aliança Terrena, que a gente entendeu nos vídeos anteriores. O pessoal da Aliança Espacial eles são mais a favor da agenda do grupo da Operação Q, tá? Da Aliança Terrena, mais relacionados à facção da Operação Q. Né? Ele não é 100% a favor, eles não estão operando juntos nessa agenda e nessa operação, mas eles, se for para escolher entre todas as agendas, eles são mais favoráveis a esta, tá? Da Operação Q. Até que ponto, né? Eles apoiam essa agenda da Operação Q? A Aliança Espacial ela apoia essa agenda da Operação Q até um ponto em que o pessoal da Aliança Terrena, né, da Operação Q, consiga se sobressair bastante sobre o governo oculto da Terra. Aí, a partir daí, a Aliança Espacial tomaria a frente dessa questão. Eles interromperiam a agenda da Operação Q, né, que seria de reestruturar uma nova ordem mundial, ou seja, como eu disse para vocês, fazer tudo a mesma coisa, só que de uma forma diferente, né? Eles tomariam o controle do governo oculto da Terra. Então, quando isso acontecesse, né, nesse ponto, aí a Aliança Espacial faria algum tipo de interferência e tomaria a rédea da situação dali para frente.
Esse seria o plano da Aliança Espacial, né? E por que eles não podem simplesmente fazer isso já direto e não precisar esperar que a Aliança Terrena sobressaia sobre o governo oculto da Terra primeiro? Porque por diversas questões, eles precisam esperar que a humanidade se liberte por si só. E uma das formas disso acontecer seriam os próprios grupos aqui da Terra conseguirem se sobressair esses outros grupos aqui da Terra negativos. Então, quando a humanidade conseguir se autolibertar, né, aí sim a Aliança Espacial pode intervir de uma forma mais direta, tá? Tô falando da Aliança Espacial, não estou falando de extraterrestre não, tá? Então essa seria a agenda, mais ou menos, da Aliança Espacial. Eles aguardam que a agenda do grupo da operação que tenha sucesso até certo ponto, e a partir desse certo ponto, que eles já tivessem uma certa vantagem sobre as outras facções, aí sim a Aliança Espacial poderia intervir e tomar o controle da situação para poder fazer com que esse controle não seja unificado e não se torne um governo oculto mundial de novo, né? E que esse poder possa ser ali, então, a partir desse momento, redistribuído novamente para os países através da revelação total, né? Ou seja, divulgando todas as informações, tecnologias, curas, etc., para todos os países ao mesmo tempo. E aí as pessoas saberiam de toda essa questão e não iriam deixar que um governo oculto se formasse de novo e que nenhum país se sobressaísse aos outros, né? Porque todos já teriam condições de se tornarem países de primeiro mundo. Então essa agenda, ela também, de revelação total, ela também depende de um despertar mental, espiritual e emocional da consciência coletiva da humanidade. Tá? Então, para que isso seja autorizado pela própria humanidade, né? Como que a humanidade autoriza que haja uma intervenção desse pessoal que quer vir aqui e revelar todas essas coisas, mas não pode? A humanidade teria então que ter um despertar, pelo menos num certo nível, um despertar mental, espiritual e consciencial, né? E emocional também, de uma grande parte da população, para que isso fosse meio que autorizado indiretamente para que eles pudessem intervir. E também toda essa questão da autolibertação de próprios grupos aqui da Terra poderem derrotar os outros grupos que estão nos escravizando aqui, né? Então tudo isso precisa acontecer para que aconteça uma revelação total mais séria. E infelizmente, né, isso é muito improvável a curto e médio prazo também. Então, de qualquer forma, a gente pode ter uma revelação total, mas eu particularmente acredito que isso vai demorar um pouco ainda, porque a humanidade realmente não está preparada, e não é que a humanidade não está preparada para receber essa informação. Eu acredito que está preparada para receber toda essa informação da revelação total, mas eu acredito que a humanidade não está preparada em todos os sentidos, no nível mínimo que seria necessário. Eu acho que principalmente a humanidade ela não está preparada no sentido de não querer essa revelação total, tá? É mais nesse sentido. Agora que a humanidade é capaz de lidar com todas essas questões, né? Se fossem divulgadas tudo de uma vez, eu tenho plena convicção de que a humanidade sim tem a capacidade de lidar com isso. Essa agenda da revelação total, ela é totalmente contra um governo único mundial, tá? Tanto oculto ou explícito, tanto faz. Essa agenda, esse pessoal é mais a favor da total independência dos países, como ela já é, ou uma criação de um governo mundial único, só que, né, desde que isso fosse decidido pela própria humanidade de forma explícita. Então, eles não querem impor a vontade deles, a Aliança Espacial, tá, com essa revelação total. Eles querem simplesmente fazer a revelação total, e a partir daí, a humanidade que decida o que vai fazer. Se eles vão seguir num caminho de realmente, ainda assim, criar um governo mundial para poder representar a Terra nessas relações com outros grupos, ou não. Se cada grupo extraterrestre vai ter que lidar com um país diferente e os países irão se tornar realmente independentes a partir daí. Enfim, é a própria humanidade que vai decidir o seu próprio destino, tá? E não a Aliança Espacial. A Aliança Espacial vai poder auxiliar apenas como consultores, tá? De pessoas que já estão no espaço, que já estão nas suas colônias, que já têm experiência com naves e com tecnologias avançadas. Então eles atuariam apenas como consultores para a humanidade. A humanidade ela iria caminhar com as próprias pernas, tá? A Aliança Espacial ela não quer tomar conta de tudo e ela decide o que vai acontecer, tá bom? Diferente das facções da Aliança Terrena, né? Que querem tomar simplesmente o controle para que as coisas sejam do jeito deles, né? Então todas as religiões seriam mantidas, culturas, etc. Todas as diferenças da humanidade seriam mantidas, né, conforme a humanidade desejasse. Só que isso tudo seria um pouco abalado, sim, né? Pelas novas perspectivas, novas informações que seriam liberadas, as pessoas passariam por uma catarse em todos esses pontos da sociedade humana, religião, história, etc., né? E aí isso acabaria se modificando um pouco, mas
dentro de cada cultura, de cada religião, que se decidiria por si mesmo como que iria seguir daí para frente, tá? Não seria imposto nenhum tipo de religião mundial única, nada do tipo. Também não seria criada nenhuma força militar espacial única com a Aliança Espacial no comando. Eles também não têm esse plano. Tá? O plano seria, como eu disse, tanto nessa parte como em todas as outras, para resumir, depois da revelação total, a própria humanidade ia decidir o que queria fazer, tá? Por si só. A Aliança Espacial não teria voz nisso, eles não iriam querer ter voz nisso, para comandar isso. Eles iriam simplesmente falar, ó, as informações estão aí, lidem com isso e decidam aí o que vocês vão fazer. Nós já temos os nossos locais aqui, nossas bases, a gente já vive aqui nos nossos locais, a gente já sabe se virar muito bem. Agora vocês aí, bom, entenderam toda essa questão, agora decidam aí o que vocês vão fazer e sigam seu caminho de forma independente. Então, gente, não confundam essa agenda também com as outras agendas, né, de revelação parcial. Essa é a única agenda de revelação total que eu conheço, tá? E que realmente é de revelação total e que realmente lida com assuntos sérios e reais dos programas espaciais secretos e não lida com... porque existem outras agendas de revelação total, mas que lidam mais com questões muito viajadas, sabe? Muita desinformação misturada, com muito informação de extraterrestres lutando pela Terra e agindo aqui diretamente, interferindo nas coisas da humanidade. Então eu já não... para mim é muito esquisito tudo isso, essas outras agendas de revelação total. Eu não ressoo muito bem, tá? Então para mim essa que eu expliquei aqui, da Aliança Espacial, para mim é a única agenda de revelação total que existe. As outras tem muita desinformação no meio. E as agendas de revelação parcial, eu já expliquei para vocês em cada vídeo os pontos que eu concordo e que eu discordo, né? Que eu discordo muito mais das agendas de revelação parcial. Então, sou totalmente a favor da revelação total. O canal se chama Full Disclosure Brasil por causa disso. E espero que vocês não confundam as agendas aí, consigam ter um bom proveito desses vídeos, que isso tudo seja útil para vocês entenderem um pouquinho melhor toda essa situação dessas agendas, né? Espero que tenha ficado um pouco mais claro tudo isso. Então, gente, essa é uma visão geral da Guerra das Revelações, né, e suas agendas. Uma visão básica, genérica, né, de forma geral mesmo, sobre tudo isso. E existem outras agendas além dessas, né? Então, mas procurem essas outras agendas, procurem entender qual que é a diferença entre elas por vocês mesmos, né? Pesquisadores independentes aqui, como eu. Então, procurem entender mais sobre isso. Espero que já tenha sido uma boa base essa série de vídeos aqui para vocês, tá? Eu acho que eu já passei bastante informação aqui para quem está começando no assunto, né? E inclusive esse já é um assunto meio avançado, para falar a verdade, né? Dentro dos assuntos avançados, esse é um assunto básico, mas ele está dentro dos assuntos mais avançados, tá? Então vão com calma, tenham paciência ao entender essas informações, procurem diversas fontes, diversas bolhas diferentes, tá? Não fiquem presos nessa bolha da internet, dessas pessoas que falam sobre esses assuntos apenas, né? Procurem informações em outros locais também, de outras fontes diversas. E não acreditem em mim, né? Eu acho que eu falei isso no vídeo passado, mas para finalizar aqui com chave de ouro, eu acho que é interessante a gente salientar isso para vocês não acreditarem em mim, tá? Isso é apenas um resumo de uma situação bem complexa, bem complicada e que é bem dinâmica, né? Várias coisas acontecem conforme os anos vão passando. E então pesquisem por si mesmos e tirem as suas próprias conclusões, beleza? Novamente, o link da playlist da série de vídeos completa, aqui a Guerra das Revelações, está na descrição do vídeo, então confere a descrição do vídeo que é importante, tá? Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, poxa, se você assistiu todos os vídeos e ainda não se inscreveu no canal, por favor, né? Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que quando eu postar os próximos vídeos, que a gente vai continuar postando vídeos aqui sobre diversos assuntos relacionados a tudo isso, tá? Então para você não perder os próximos, ativa o sininho das notificações, deixa o like no vídeo, não esquece de compartilhar ele também, tá nos seus grupos de Telegram, de Facebook, etc. Obrigado, eu sou o Johnny da Full Disclosure Brasil e até o próximo vídeo.